Com certeza, hoje eu posso dizer que eu tenho uma missão bastante difícil. Falar do livro A Trança, da Letícia Colombani, é algo muito complexo. É uma responsabilidade incrível, porque o livro é tão lindo, é tão perfeito, que mencionar as características maravilhosas desse livro e mostrar a vocês a beleza dessa literatura parece algo assim além do meu alcance. Realmente, mais um livro que me deixou sem palavras. Geralmente, quando eu termino uma obra, eu tenho o costume já de querer logo fazer a resenha para ler o próximo. Mas ao terminar a trança, o que ocorreu comigo foi o seguinte: eu tive que parar, me deitei na cama e eu não queria ler outra obra. Eu só queria ficar lembrando essa experiência agradável que eu senti, revivenciar? Será que existe essa palavra? Reviver essa experiência incrível, sentir novamente. Eu não queria me desapegar desse sentimento, mas ao mesmo tempo eu estava com medo de começar a resenha e o sentimento passar, porque eu me envolveria com outras causas, eu não conseguiria me isolar do mundo. Então, eu queria ficar parado, mas também tinha um medo de não de perder essa emoção. Mas se eu pudesse, se tivesse a opção, com certeza eu deixaria essa emoção aqui presente, eu eternizaria essa emoção, porque o livro A Trança, da Letícia Colombani, merece. Aqui nós temos uma história muito sensível que fala de 3 mulheres. Aliás, a impressão é que essas 3 mulheres vivem de maneira independente. Então, no início eu nem entendia por que falar de 3 mulheres de lugares distantes, mas também eu tinha aquela pista. A capa é a pista, o título A Trança. Então, de alguma forma, essas histórias dessas 3 mulheres estariam entrelaçadas. O livro vai então contar a história de uma indiana, de uma italiana e de uma canadense. A indiana é uma Dalit, ela se chama Smita. No início eu me simpatizei mais com ela, pela situação de sofrimento. Ela nasceu numa situação que os problemas dela não eram simplesmente dados pela condição de ser mulher, mas a questão de ser uma Dalit na Índia, de estar na casta mais baixa, de ser considerada uma intocável, era o que realmente lhe causava problema. A profissão dessa mulher, para vocês terem uma ideia de quanto era sofrida, era limpar fezes das casas. Mas não pense que ela chegava lá com uma pazinha bonitinha e limpava as fezes. Não era dessa forma. Ela simplesmente tinha que pegar as fezes com as mãos para fazer a limpeza. O livro diz que não há banheiros na Índia, que o povo até pede para que haja mais banheiro, mas a condição miserável não permitiam que eles tivessem banheiro. Então precisava de pessoas para fazer essa limpeza. E a quem cabia? Aos Dalits. Ao mesmo tempo a gente percebe que essa situação de miséria não é algo exclusivo da mulher, porque o marido dela, um Dalit, porque ela só podia também se casar com um Dalit, tinha como profissão caçar ratos e também pegando com a mão, e ele recebia mordidas. E sabe o que fazia com esses ratos? Comia. Dizem que os ratos eram o frango dos pobres.
Então, a história dessa mulher me comoveu por todo esse sofrimento. Só que, apesar de toda essa situação que ela não podia mudar, ela se encontrava feliz porque ela tinha conseguido matricular sua filha numa escola. E ela pensava, eu não tive chance, eu nunca entrei numa escola, mas a minha filha vai entrar, a minha filha vai ler e escrever. Só que, por a filha dela ser uma Dalit, a coisa não deu muito certo. Aí vamos passar para a segunda protagonista, a Julia. A Julia, a princípio, me pareceu meio algo contrastante com a história, porque eu não enxerguei sofrimento na vida dela no início. Ela foi criada de maneira amorosa pelos pais, tinha uma condição de vida boa, agradável, não sofreu tanto como a Smita, mas de repente o que ocorre? O pai dela sofre um acidente. E é nesse acidente que ela descobre que a família dela estava falida, que eles iam perder tudo. E aí começa a história de sofrimento da Julia. E como terceira protagonista, nós temos a Sarah. A Sarah é uma mulher que já teve 2 casamentos fracassados, porque ela não se conforma com a condição de ser mulher, de estar sendo submissa. Ela queria um sucesso profissional, almejava isso, e a coisa mais importante da vida dela era esse sucesso profissional. Ela batalhava no emprego, concorria com homens. Ela, apesar de preferir o emprego, ela tinha aquele conflito que era a questão. Ela tinha filhos e ela não se achava uma mãe adequada. E ela pensava o seguinte: o homem, quando sai para trabalhar, ele só leva a pasta. A mulher, quando sai para trabalhar, ela, além de levar a sua pasta do serviço, ela leva os conflitos. A mulher não sai tranquila. Então ela vivia já numa situação de conflito, uma situação de muita luta. Ela teve que batalhar muito para conseguir um destaque em seu emprego de advogada. E ela estava assim no auge, porque realmente lutou, ela fez por merecer, ela entrou nesse mercado. É uma mulher até meio que, entre aspas, masculinizada. Eu não sei se essa... É por isso que eu falo entre aspas, porque eu não sei se masculinizada seria o termo correto para expressar, mas era uma mulher que realmente lutava para ter o que ela queria. E às vezes até tinha que competir com outras mulheres. E nisso a Sarah descobre que tem um câncer. E a situação dela piora, fica horrível de uma maneira drástica, e ela não quer abrir mão dos seus sucessos profissionais. E isso fica evidente porque antes dessa doença, acredita, ela ficava grávida e ela escondia a gravidez durante 7 meses. Ninguém via a barriga dela, porque ela achava que a gravidez ia atrapalhar a vida dela. E quando ela mencionava, ela fazia de tudo para tirar o menor tempo de licença maternidade. A mulher não tirava férias, ela trabalhava como louca. Essa era a vida dela. E de repente a doença meio que tirou todos os sonhos dela. E nisso nós vemos que todas essas 3 mulheres, elas têm em comum a questão de estar em situações limites, de chegarem ao fim do poço. O fim do poço da Smita foi a filha dela não entrar na escola. Ela vê o sonho dela todo perdido. O fim de poço da Júlia era ver a falência da família, ver que todos ficariam na miséria. E não era somente a preocupação com sua família, mas as funcionárias da empresa do seu pai. Ela tinha um ateliê de fazer perucas. E essas mulheres iam perder o emprego. E ali, pelo contexto da história, mostra que
esse fazer de perucas, essa criação de perucas era algo muito tradicional na Itália. E ela ia perder a tradição, ou seja, a família dela estava arrasada, ela não via perspectiva. E a da Sarah, evidentemente, a situação limite era não ter saúde, era todo isso, abandonar o profissional, a morte de perto. Então nós vamos percebendo que os problemas dessas mulheres, além de ter a questão da condição de ser mulher, também estavam envolvidas com outras questões. A questão religiosa na Smita, a questão financeira na família da Julia e a questão da saúde e questão profissional na vida da Sarah. E as histórias vão se desenvolvendo com lutas de maneira paralela, mas a princípio elas não se cruzam. Aí eu não vou poder mais dar detalhes, mas a única coisa que eu posso lhes dizer é que a história dessas três mulheres vão se cruzar. E a maneira que a autora, que é francesa, isso também me chamou bastante atenção, uma francesa falando de mulheres de nacionalidades diferentes. A francesa estava falando de uma indiana, estava falando de uma italiana e estava falando de uma canadense. Ou seja, realidades distantes também do seu país. E ela conseguiu unir a história dessas três mulheres de uma maneira assim surpreendente. Eu estava achando que eu não ia encontrar mais nenhum livro surpreendente depois da minha última leitura. Só que a Letícia Colombani conseguiu. Eu não imaginava que as histórias dessas mulheres se uniriam dessa forma. E eu me refleti que a minha história pode estar predestinada a se unir com outras pessoas, ou já está unida sem que eu saiba. Eu diria que esse livro ele não é somente indicado para mulheres, para falar de suas lutas, mas ele também é indicado para todas as pessoas, independente de sexo, que se encontram no fim do poço e que acham que a vida não tem mais jeito. Essa é a grande mensagem. Quando a gente imagina, olha, não dá mais, não tem solução, pode ter certeza que tem. E pode acontecer um milagre, um milagre de maneira sobrenatural ou um milagre que é fruto de uma luta. Mas o milagre vai acontecer. Não vou falar mais nada dessa leitura. Eu só posso dizer assim que eu tô feliz demais com a leitura, que em meio a tantas tristezas que aparece aqui, me deu uma percepção otimista da vida. Então, gente, recomendo demais. 5 estrelas é pouco para esse livro. Leiam. Além da história ser linda, olha só essa capa, a beleza dela. Olha a lombada. E vejam a contracapa. E aqui, se liga no corte do livro. Edição maravilhosa. Não posso deixar de parabenizar a Intrínseca por isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!